Você sabe das consequências graves que podem surgir ao proferir maldições contra a nação de Israel? Além disso, zombar de Deus pode causar riscos consideráveis. No vídeo de hoje vamos abordar o destino trágico de 9 figuras famosas, incluindo presidentes, artistas e cientistas, que expressaram maldições contra Israel e tiveram desfechos lamentáveis. Algumas delas zombaram de Deus e enfrentaram resultados igualmente desafortunados, inclusive em suas mortes. Vamos explorar os perigos de zombar de Deus. Esse vídeo será bastante impactante. Antes de prosseguirmos, lembre-se de dar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Agora, vamos começar. Israel é uma nação de destaque cuja história é documentada nas páginas da Bíblia. Sua trajetória remonta a tempos antigos, iniciando com o patriarca Abraão, a quem Deus chamou para deixar sua terra e sua família. Deus fez promessas a Abraão que teriam um impacto significativo em toda a humanidade. É inegável que o povo de Israel é considerado o escolhido de Deus, e ele protege essa nação e cumprirá suas promessas. Se alguém tentar causar mal a esse povo escolhido, basta lembrar de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Caro ouvinte, agora vamos examinar essas pessoas que lançaram maldições sobre Israel e enfrentaram um destino trágico. O primeiro caso é o de Hugo Chávez. Em 2 de junho de 2010, o presidente Hugo Rafael Chávez Frias, conhecido por suas tendências golpistas e falta de respeito pelas leis, decidiu demonstrar sua suposta liderança global, expressando sua opinião sobre Israel durante um de seus discursos habituais. Chávez condenou veementemente o Estado de Israel, expressando seu ódio de forma direta. Ele disse: "Aproveito para condenar novamente, do fundo da minha alma e dos meus pensamentos, o Estado de Israel. Maldito seja o Estado de Israel." O líder revolucionário, frequentemente associado a crenças místicas como os espíritos da savana e seguidor de Buda e outras religiões, logicamente esqueceu, ou nenhum de seus assessores o informou, que Israel é considerado o povo de Deus. Ele não se conteve em lançar essa maldição contra Israel em rede nacional, algo que foi aplaudido por círculos intelectuais em toda a América Latina. No entanto, não foi apenas o fato de amaldiçoar Israel que levou a Venezuela à profunda miséria. É interessante como o câncer de Hugo se originou na parte do corpo de onde brotou a maldição que ele lançou contra Israel. Naquela época, Hugo era o líder da Venezuela e, ao amaldiçoar Israel, não trouxe apenas maldições sobre si mesmo, mas também sobre sua nação. Nem mesmo os médicos cubanos mais prestigiados e destacados puderam ajudar Hugo, pois ninguém pode zombar de Deus e de seu povo sem sofrer consequências. Em 5 de março de 2013, Hugo Chávez, que na época era presidente da Venezuela, faleceu aos 58 anos após uma batalha de 2 anos contra o câncer, depois de liderar o país por mais de 13 anos. O segundo caso foi o de Hasan Bitmez, um deputado turco de 53 anos e membro do Partido Islâmico Felicidade. Ele sofreu um ataque cardíaco em 14 de dezembro de 2023, enquanto discursava sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Durante seu discurso, Bitmez teve um ataque cardíaco depois de fazer críticas contundentes a Israel, afirmando que a nação não escaparia da ira de Alá. Ele desmaiou depois de pronunciar as seguintes palavras: "Mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não ficará oculta. Eles, Israel,
Acreditam que se nos eliminarem, não haverá problema. Mas não poderão escapar do tormento da consciência. Mesmo que tentem evitar a angústia da história, não poderão evitar a ira de Alá. Suas declarações foram dirigidas a Israel. O Deus de Israel sempre cumpre suas promessas e mantém seu nome no alto. O terceiro caso é o de Saddam Hussein. O ditador não só lançou maldições contra Israel, mas também ousou bombardeá-lo. Saddam Hussein, conhecido por ser um ditador islâmico que usava versos do Corão para eliminar a população civil de seu país, foi capturado por tropas americanas em sua cidade natal, Tikrit, ao norte de Bagdá, em 13 de dezembro de 2003. Em 5 de novembro de 2006, foi condenado à morte na forca por seu envolvimento na morte de 148 iraquianos xiitas da aldeia de Dujayu, em 1982. E em 30 de dezembro de 2006, foi executado e continua sendo lembrado como um dos ditadores mais cruéis da história. O quarto caso é o de Muammar Gaddafi, um militar, político, ditador e líder líbio que governou seu país por 42 anos, desde 1 de setembro de 1969. Depois de se formar em direito, liderou a Revolução de 1 de setembro de 1969, que derrubou o rei Idris I da Líbia, estabelecendo um novo sistema de governo em substituição ao Reino da Líbia. Embora não ocupasse nenhum cargo público a partir de 1979, ele se autoproclamou líder e guia da Revolução. Gaddafi lançou maldições contra Israel enquanto se deleitava em bombardear e atacar seus opositores. Não se sabe o número exato de pessoas torturadas apenas por criticarem sua ditadura. Após Gaddafi ser capturado vivo, sua morte foi terrível, refletindo o mesmo tratamento brutal que ele infligia aos seus inimigos. Apesar de implorar por piedade e clemência, ele foi executado da maneira mais horrível possível. O quinto caso é o de John Lennon. Sua frase mais polêmica, proferida em março de 1966, durante uma entrevista para um jornal londrino, ainda é lembrada hoje. Durante a visita da jornalista Maureen Cleave à casa dos Beatles para uma entrevista sobre a vida cotidiana da banda, Lennon, sem aviso prévio, fez uma declaração que abalou a continuidade dos Beatles na década de 60. Enquanto os outros membros da banda faziam uma pausa em sua turnê mundial, Lennon estava bastante interessado em assuntos espirituais e religiosos, dedicando-se à leitura para expandir sua mente. Foi durante esse período de aprendizado que ele fez algumas das declarações para Cleave. Ele disse: "O cristianismo está desaparecendo e diminuindo. Vai desaparecer. Não precisa aguardar muito. Estou certo, e o tempo provará isso. Nós somos mais populares que Jesus. Não sei o que vai desaparecer primeiro, se é o rock ou o cristianismo. Jesus estava bem, mas seus discípulos eram rudes e vulgares." Essas foram as palavras de John Lennon. Ele foi assassinado por Mark David Chapman em 8 de dezembro de 1980, deixando um legado duradouro. No entanto, Jesus Cristo e o cristianismo continuam sendo mais relevantes do que nunca. O sexto caso é o do brasileiro Cazuza, um compositor, cantor e poeta bissexual. Ele era filho único do produtor fonográfico Joá Araújo e da cantora Maria Lúcia Araújo, e desde jovem teve contato com a música e a literatura. Influenciado pelos fortes valores da música brasileira, Cazuza preferia temas dramáticos e melancólicos. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, enquanto ele fumava um cigarro, expirou um pouco de fumaça para o ar e disse: "Deus, isso é para você." Infelizmente, algum tempo depois, Cazuza faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos de idade, de uma maneira terrível, devido ao HIV.
O sétimo caso é o de Marilyn Monroe, uma atriz, modelo e cantora estadunidense famosa por seus papéis cômicos como loira explosiva. Ela se tornou um dos símbolos sexuais mais proeminentes das décadas de 1950 e 1960, além de ser um ícone da revolução sexual da época. Durante uma apresentação de um show, Marilyn Monroe foi visitada por Billy Graham, que afirmou que o Espírito de Deus o havia enviado para pregar para ela. Após ouvir o que o pregador tinha a dizer, ela respondeu: "Eu não preciso do seu Jesus." Em 5 de agosto de 1962, às 13h30 da madrugada, o psiquiatra de Marilyn Monroe, Dr. Ralph Granson, invadiu seu quarto quebrando uma janela e encontrou a atriz morta em sua cama, ao lado de um frasco vazio de soníferos em seu criado mudo. O oitavo caso é o de Stephen Hawking. O cientista passou toda a sua vida tentando responder a 2 perguntas geralmente interligadas: como o universo foi criado? Para abordar essa questão, ele dedicou-se ao estudo da teoria do Big Bang e da teoria do tudo, que foram 2 de suas maiores contribuições para a ciência, buscando explicar a origem do universo. Embora essas teorias fossem bastante complexas, ambas o levaram a uma conclusão simples e poderosa: não é necessário invocar Deus para iniciar o universo, como ele afirmou em seu livro O Grande Projeto, em 2010. Em 14 de março de 2018, Stephen Hawking faleceu aos 76 anos, após lutar por muito tempo contra uma doença motoneuronal que o deixou confinado a uma cadeira de rodas e o obrigou a se comunicar por meio de uma voz computadorizada distinta. O nono caso é o de Joseph Bruce Ismay, um empresário britânico que atuou como presidente e diretor da White Star Line, a empresa proprietária do Titanic. Joseph viajou e sobreviveu à viagem inaugural do Titanic, um dos navios mais importantes da linha. O criador do Titanic afirmou que nem Deus poderia afundar o navio em sua época. O Titanic se tornou o maior navio de passageiros do mundo e ganhou triste notoriedade na noite de 14 de abril de 1912, quando o Titanic colidiu com um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos. O navio afundou em menos de 3 horas, levando à morte de mais de 1.500 pessoas. Caros ouvintes, acabamos de testemunhar exemplos de pessoas que zombaram de Deus e enfrentaram as consequências de suas ações. Isso serve como um aviso para os milhares que também zombam de Deus. Vamos agora refletir sobre as palavras da Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, Deus não é zombado. O que uma pessoa planta, ela colherá. Zombar de Deus é uma ação que implica desrespeito, desonra ou simplesmente ignorância em relação a Ele. Se trata de uma ofensa séria cometida por aqueles que não têm reverência por Deus ou negam sua existência. A zombaria é facilmente identificada pela falta de respeito que se manifesta através de insultos verbais ou outros atos de desprezo, incluindo ridicularização, zombaria e desafio. Na Bíblia, a zombaria é associada ao comportamento e atitude do tolo, do maligno, do inimigo, do que odeia o conhecimento, do orgulhoso e do não ensinável. O Salmo 74, versículo 22, aborda essa questão. Deus, ergue-te para defender a tua causa. Lembra-te dos insultos que os tolos te dirigem constantemente. Um zombador não apenas carece de discernimento para tomar decisões sábias, mas também faz uma escolha consciente pelo mal. Eles não demonstram um espírito de obediência, de aprendizado, de discernimento, de sabedoria, de adoração ou de fé.
Agradecemos por assistir a esse vídeo. Nosso objetivo no YouTube é compartilhar a palavra de Deus e espalhar sua luz para alcançar as pessoas. Espero que essas informações tenham sido uma grande bênção na sua vida. Que Deus abençoe a todos e comigo será. Até o próximo vídeo.